Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para apresentar a vocês a razão pela qual eu me neguei a ir ao cinema para assistir Nuremberg, né? Esse filme que está em cartaz, ainda está em cartaz, né? É um filme deste ano e que resgata o histórico julgamento de Nuremberg quando os sobreviventes da alta cúpula do Estado nazista do Terceiro Reich foram submetidos a um tribunal de exceção, porque o Tribunal de Nuremberg era um tribunal de exceção, ele foi criado única e exclusivamente para julgar criminosos nazistas. E este filme, dirigido pelo James Vanderbilt, faz um remake acerca de outro filme mais antigo. Esse eu já assisti, um outro filme mais antigo, se eu não estiver enganado, da década de 90, um filme que eu assisti, inclusive 2 vezes, na ocasião, né, um filme lá de trás, que é o julgamento de Nuremberg, né? Eu não me recordo ao certo quais são os atores principais deste filme, não estou bem recordado disso, faz muito tempo que eu assisti, são muitos filmes que a gente assiste, né? Mas eu queria expor a vocês o porquê que eu não fui assistir a Nuremberg, que está em cartaz no cinema, esse remake, né, que, repito, resgata o icônico, por assim dizer, né, julgamento de Nuremberg, porque era um julgamento que foi um julgamento que colocaria no banco dos réus os criminosos nazistas que praticaram aquelas atrocidades com o povo hebreu, né, com o povo judeu, e por conta disso foram levados a julgamento, né? E um tribunal histórico, porque até então nenhum crime de guerra havia sido julgado, né? Essa figura do genocídio não era uma figura definida pelos tratados internacionais, até porque a grande proliferação de tratados internacionais se deu a partir da criação da ONU, né, em 1945, né? Se eu não estiver enganado, a ONU foi criada em 45 ou 46, agora me foge a memória a data correta da criação da ONU, mas tá ali, ela foi criada imediatamente no pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então não havia uma legislação internacional para tratar aquele tipo de crime, né? Não havia uma legislação internacional que taxasse, né, que definisse, por exemplo, o que é um genocídio, né? O que aconteceu, claro, lá nos campos de concentração criados pelo Terceiro Reich, né, por Hitler e a sua cúpula, né? Enfim, este filme, Nuremberg, resgata este momento e fala desse julgamento, que é um julgamento histórico, né? Um julgamento icônico, não podemos negá-lo, e feito a partir de, claro, de boas razões, né? Mas eu me neguei a ir ao cinema, e isso porque sou um cinéfilo, estou sempre acompanhando os lançamentos, os grandes lançamentos, os bons lançamentos, claro, né? E indo assisti-los nas salas de cinema, né? Eu sou um cinéfilo desses que estão sempre presentes em salas de cinema, né? Desses que procuram estar lendo sempre sobre cinema, né? Que colecionam também filmes em DVD, né? Então eu sou esse tipo de cinéfilo, né? Que procuro sempre ir às salas de cinema, sempre ler sobre cinema, colecionar os meus filmes, mas
eu que gosto de acompanhar esses lançamentos, me neguei a ir assistir Nuremberg por uma razão que me parece bastante óbvia. Por quê? Primeiro, por conta do contexto, não é? Em que o filme é lançado, em que esse remaker é relançado, né? Esse remaker que é protagonizado pelo Russell Crowe, né? Aquele que fez o Gladiador, tem também o Sami Malek, né? Esse ator que interpretou Freddie Mercury no Bohemian Rhapsody, né? Que trabalhou com Denzel Washington em Pequenos Vestígios, né, se não estou enganado, que eu também assisti, trabalhou no último 007, né, enfim, o Sami Malek, que é um bom ator, né, eles dois, o Russell Crowe e o Sami Malek, protagonizam este Nuremberg, e eu não fui assistir, porque, vejam, em que contexto este filme é lançado. Ora, este filme é lançado num contexto no qual Israel se viu diante de duas guerras iminentes, né? A primeira contra os palestinos na faixa de Gaza, que todos nós acompanhamos de forma estarrecedora, né? Que foi seguido diríamos essa retaliação, né, cabeçada aí por Benjamin Netanyahu e toda a extrema direita que hoje governa Israel. Ora, essa retaliação aos palestinos na faixa de Gaza se deu na esteira daqueles atentados terroristas também que foram abomináveis, né, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista, enfim, né, nenhum de nós em sã consciência, né, aprovaria aquilo que os palestinos, aquilo que o Hamas fez em Israel, né, matando covardemente mais de mil civis, né. Na sequência veio a retaliação, né, que foi desencadeada supostamente contra o Hamas. Entretanto, o que nós vimos foi um outro genocídio, né? Foi um genocídio praticado abertamente contra o povo palestino, né? Porque das mais de 66 mil vítimas, não sei se a última contagem nos colocava diante de um número assim, um negócio amedrontador, né? Um ato assim abominável, né? Parece que, não sei se chegou já a 67 mil vítimas, enfim, eu não me recordo qual foi o último saldo negativo, né, esse saldo genocida, né, mas enfim, a grande maioria das pessoas mortas, das pessoas que foram mortas pelo exército de Israel, era constituída por mulheres e crianças, né, pessoas idosas, enfim, Benjamin Netanyahu se valendo deste atentado terrorista feito contra Israel, que, repito, também foi abominável, e os seus responsáveis devem ser punidos, né? O que houve foi um verdadeiro, valendo deste ocorrido, o que nós vimos na sequência, foi um verdadeiro, uma espécie de tentativa de limpeza étnica, promovida pela extrema direita, né? E lembremos, né? Aqui não estamos de forma alguma criticando a nação judaica, haja vista que muitos judeus, muitos israelitas são críticos são críticos dessa medida que o governo de Benjamin Netanyahu
tomou contra o povo palestino, nossa crítica aqui, repito, incide sobre este Estado, este governo de Israel, que é um governo de extrema direita, né? E o senhor Benjamin Netanyahu, que é um político extremamente corrupto, que vinha respondendo a muitos processos por corrupção e vinha se mobilizando para implantar uma verdadeira ditadura em Israel. Israel, haja vista que ele, por meio dos seus asseclas da extrema-direita, vinham criando mecanismos legais para controlar a corte jurídica de Israel, né, antes da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, né, na Palestina, se valeu deste pretexto, né, para então iniciar uma verdadeira tentativa de limpeza étnica e levando a cabo a morte de mais de 66 mil palestinos, sendo que a maioria destes mortos era constituída por crianças e mulheres. Bem, por que eu não fui assistir a Nuremberg, este filme que está em cartaz? Por conta do discurso ideológico que este lançamento encerra. Por quê? Porque, vejam, embora temos que sempre estar atentos a estas tentativas, a estes empreendimentos cinematográficos que tentam reviver por meio do cinema, né, determinados eventos históricos, né? Vejam, um filme como este, um filme como Nuremberg, que resgata um episódio que se deu logo ali após o término da Segunda Guerra Mundial, e dá a ele uma outra roupagem. Isto não é uma empresa, por assim dizer, aleatória, descabida, descontextualizada. Pelo contrário, há aí um esforço de contemporizar aquele evento, aquele julgamento que se deu lá no pós-guerra, e com isso insuflar um outro discurso, insuflar uma outra imagem, promover no imaginário das pessoas uma outra imagem que busca se sobrepor aos fatos. O que eu quero dizer? Olha, o que eu estou querendo dizer é que esta contemporização que o filme Nuremberg realiza tem como objetivo, tem como objetivo colocar o povo de Israel na condição de vítima e os adversários de Israel no banco dos réus, porque é disso que Nuremberg trata. Ora, Nuremberg foi um julgamento que teve como vítima o povo hebreu, submetido àquelas atrocidades que Hitler e seus asseclas encabeçaram nos campos de concentração, aquelas calamidades que, repito, todos nós abominamos, como abominamos também outros genocídios, a exemplo daquele realizado muito antes do Holocausto, envolvendo os armênios, né? Enfim, existem outros genocídios, como este realizado na Palestina, agora pelas tropas de Israel, a mando do senhor Benjamin Netanyahu. E abominamos qualquer forma de genocídio.
Entretanto, essa contemporização de Nuremberg, realizada por este novo filme, tem como objetivo colocar Israel na condição de vítima e os seus adversários no banco dos réus. Ora, por este motivo, eu não fui assistir a Nuremberg. Por quê? Porque Nuremberg parece descontextualizado, embora o discurso seja um discurso contemporizado, mas é um discurso meramente ideológico, porque pela força do cinema, pela força da imagem, ele busca maquiar aquilo que os fatos dizem, clamam, haja vista que ele busca colocar Israel no banco, Israel na condição de vítima, quando na verdade os fatos dizem o oposto. Quem deveria estar no banco dos réus seria o governo de Israel e todos os seus asseclas que defenderam e encamparam esta verdadeira lavagem, tentativa de limpeza étnica realizada na faixa de Gaza, na Palestina. Portanto, este filme não passa de um panfletismo ideológico, uma panfletagem ideológica que se vale da força da imagem que o cinema tem e que busca gerar no espectador um discurso que, quando contrastado pelos fatos, não se sustenta e mostra o quanto que esse discurso é contraditório e extremamente ideológico. O discurso que coloca, repito, o Estado de Israel na condição de vítima e os seus adversários no banco dos réus, né? E quem seriam os adversários de Benjamin Netanyahu? Ora, o povo palestino. Isto ficou muito claro. Isto ficou muito claro. Ora, o caráter ideológico panfletário deste filme está justamente aí, porque ele distorce os fatos e promove um discurso, uma fala política que não se sustenta, que não se mantém. Esta fala, este discurso que faz do Estado, do governo de Israel a vítima e o povo palestino os verdadeiros algozes, os verdadeiros réus, aqueles que de fato devem ser julgados. Ora, esse discurso é um discurso extremamente ideológico e busca camuflar ou maquiar ou acobertar, e todos esses termos fazem parte do campo do campo semântico, né? Melhor dizendo, do campo semântico do conceito de ideologia, né? Esses termos acobertar, dissuadir, né? Maquiar, né? Todos esses termos pertencem ao campo semântico do discurso, do conceito de ideologia, tal qual concebido por Marx. Né? Então, esse filme nada mais é, Nuremberg, nesse contexto em que Israel acaba de promover uma verdadeira tentativa de lavagem étnica na faixa de Gaza, uma tentativa de limpeza étnica, melhor dizendo, na faixa de Gaza, e que agora é em guerra contra o Líbano também. Enfim, né, neste contexto, o filme nada mais é do que uma panfletagem
ideológica que tenta salvaguardar a imagem de um governo truculento, de um governo de extrema direita, de um governo desumano. E lembremos-nos, né, o próprio Conselho de Segurança, a própria ONU declarou, definiu como crime humanitário isto que Israel realizou na faixa de Gaza, isso que Israel realizou na Palestina, né? A ONU e muitas nações e muitos países denunciaram este crime humanitário empreendido pelo povo, desculpem, pelo povo não, pelo governo do senhor Benjamin Netanyahu. Portanto, o filme, a meu ver, opera como esta panfletagem ideológica, política, que tenta colocar na condição de vítima essa extrema-direita que está à frente do governo de Israel, constituída pelo senhor Benjamin Netanyahu e os seus asseclas totalitários e truculentos como ele, um governo corrupto, um governo autoritário e um governo que flerta com um regime ditatorial. Por conta disso, me neguei a ir assistir Nuremberg no cinema, e esta foi a minha forma de se engajar, manifestar o meu protesto contra aquilo que o governo de Israel realizou na faixa de Gaza. Talvez num outro momento, lá depois que, será que isso vai acontecer, né? Enfim, né? Talvez depois que o senhor Benjamin Netanyahu e todos os seus asseclas forem julgados e condenados pelos crimes que eles praticaram, né? O que eu acho impossível, quase que impossível de acontecer, mas enfim, né, torçamos para que isto aconteça, como corretamente aconteceu lá em Nuremberg, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Esperamos que isso ocorra e que o senhor Benjamin Netanyahu vá se assentar na cadeira que ele de fato merece se assentar, que é na cadeira dos réus. Eu acho que eu nunca vou ver isso. Talvez vocês também não, né? Acho que não veremos isto acontecer. Mas enfim, fica aí o nosso protesto. Por este motivo, eu me neguei a assistir a Nuremberg. Não sei se você assistiu. Se assistiu, comente. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre o filme, né? Confesso que como fenômeno cinematográfico, né? Até no primeiro momento eu pensei em assistir o filme, mas aquela coisa mais impulsiva. Depois, quando eu comecei a raciocinar, a refletir no lançamento do filme, nesse contexto no qual nós estamos vivendo, eu fui logo identificando o caráter panfletário desse filme, né? O caráter ideológico dele, e aí decidi não assisti-lo. Mas se você assistiu, conte aí como foi a sua experiência, como foi o que você achou do filme, enfim, se você pôde notar esse discurso ideológico presente no filme, né? E faça aí os seus comentários. Eu aqui estou expressando a minha opinião, né? Estou, claro, manifestando o meu protesto também em relação àquilo que houve na faixa de Gaza, como protesto também contra aquilo que o Hamas fez em Israel e contra todas as formas de genocídio, de terrorismo, enfim, somos contra isto, né? Nós somos pró-vida, né? Não somos pró-armas, né? Somos
pró-paz, né? Enfim, sabemos que às vezes isto é quase que impossível em determinados contextos, né? Mas de forma alguma isso justificaria uma retaliação contra um povo, né? Uma coisa é o seu governo, outra coisa é o povo. Uma coisa é o Hamas, outra são os palestinos. Uma coisa é Benjamin Netanyahu e seus asseclas políticos. Outra coisa é o povo de Israel. É bom estabelecermos essas distinções para não confundirmos as coisas, como o senhor Benjamin Netanyahu propositalmente fez, se valendo de um fato, de um atentado terrorista que nós, repito, abominamos, para iniciar uma tentativa de limpeza étnica contra o povo palestino, né? Ficam aí os meus protestos, ficam aí as razões que me levaram a não assistir ao filme Nuremberg, e deixa aí os seus comentários. Se você assistiu, diga aí o que você achou do filme, coloque aí os seus comentários. Se identificou também esse caráter ideológico, né, no filme, né, esse caráter panfletário ou não, né? De repente eu não assisti o filme, então eu não posso falar muito acerca. Vi o trailer e o trailer vai nessa linha de Nuremberg mesmo, né? Dos remakes, dos anteriores, né? Dos filmes que falavam sobre este julgamento lá atrás, né? No trailer o filme vai pelo mesmo caminho, né? Mas não assisti o filme, mas se você assistiu, faça aí os seus comentários, e se gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar aí o seu like, né? Nos ajude se inscrevendo em nosso canal, compartilhe esse espaço com outras pessoas, né? Esse aqui é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês ideias e conhecimento, né? Agora cabe a cada um de vocês, né, estabelecer também a sua posição crítica em relação a essas ideias e aos conhecimentos aqui divulgados, né? Vocês são livres para fazer isso, né? Mas se puderem, nos ajude a fim de que nós possamos levar esses debates a um número cada vez maior de pessoas, né? Forte abraço a todos vocês, né? Deixei aqui a minha opinião, meu parecer sobre este filme. Espero ver o de vocês aí nos comentários, e em breve a gente se reencontra. Um forte abraço e até lá.